Pai Santo, justo e fiel, estamos em Tua presença, Pai, e queremos ouvir o Senhor. Fale, Pai querido, através da minha vida, Pai, que não seja eu, mas o Teu Espírito. Que o Senhor venha abrir o entendimento, revelar a Escritura Sagrada, Pai. Trazer, meu Deus, a resposta que cada pessoa precisa, Pai querido. Meu Deus amado, despertar, meu Deus, a fé. A fé, Pai, para que por meio dela possamos agradá-lo, meu Deus. Pai amado, assim te peço, usa-me, Deus, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, aqui no capítulo 4 de Mateus, Jesus, ele cita uma palavra, e essa palavra também, ela foi citada também por Moisés. E através dessa palavra, nós vamos aqui, vai ser a nós revelado, né, qual tipo de pessoa que nós somos. Nós somos pessoas que somos naturais ou pessoas espirituais. Pessoas que creem somente naquilo que é natural, ou pessoas que acreditam naquilo que é sobrenatural, naquilo que é espiritual. Então, vou estar lendo aqui o que diz aqui a palavra do Senhor no versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, o Espírito Santo, ele leva Jesus ao deserto. E por que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto? Para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus está no deserto, após ter jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus então tem fome. Ele então tem uma necessidade. E nós vemos aqui, querido, que através dessa necessidade, o diabo, ele se aproveita dessa necessidade que Jesus ele tem, por ele estar com fome, para poder tentá-lo. O diabo vai se aproveitar daquela situação, daquela ocasião, para vir tentar a Jesus. Então diz assim: então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Então o diabo se aproxima, sabendo que Jesus estava necessitado, com fome, ele se aproxima para tentá-lo, com a permissão de Deus. Aleluia. E ele se aproxima para poder colocar dúvida no coração de Jesus. Dúvida em relação à filiação de Jesus, em relação a quem Jesus ele é. Porque o diabo, ele queria fazer com que Jesus cedesse à tentação, obedecendo aquilo que ele estava falando. E se Jesus obedecesse aquilo que o diabo estava dizendo, querido, aleluia, Jesus estaria aqui cedendo à vontade do diabo e desobedecendo a Deus. Mas Jesus, ele pega e usa a palavra para poder se defender desse ataque, dessa tentação que veio contra ele. Então ele diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus traz a nós aqui uma revelação que vai nos ensinar a respeito de dois tipos de pessoas. Pessoas que vivem, do pão, elas vivem somente para poder conquistar o seu pão. Viver do pão é você viver daquilo que é natural, daquilo que é normal, aleluia, daquilo que serve apenas para suprir a necessidade do corpo, a necessidade física, porque o ser humano tem necessidade, necessidade de comer, de beber e de vestir. Então Jesus está falando que o ser humano não viverá só de pão,
Mas há pessoas que elas só vivem só de pão. Por elas não conhecerem a palavra de Deus, umas por não conhecerem, outras talvez por não quererem dar ouvido e obedecerem à palavra, elas decidem então viver somente daquilo que elas podem ver, daquilo que é natural, daquilo que só serve para poder suprir a necessidade física do seu corpo. Aleluia. Esquecendo que o homem não é apenas um ser físico, mas o homem é um ser espiritual. Ele é um espírito que tem uma alma. Então Jesus aqui está mostrando que o ser humano, ele também deve ver o quê? Ele deve ver de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Então, há pessoas que elas não vão viver só do pão, porque o pão serve para suprir a minha necessidade física, cotidiana. Mas a palavra de Deus, que é ela que vai guiar a minha vida. É a palavra de Deus que tem que guiar a minha vida. É ela que vai me levar a viver o sobrenatural. Não somente na atmosfera natural, mas na atmosfera sobrenatural. Aleluia. E para que eu, possa viver da palavra que sai da boca de Deus, eu preciso me tornar também uma pessoa espiritual, para que eu possa entender aquilo que Deus ele fala, porque a palavra de Deus fala que o homem natural ele não aceita as coisas que são do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Então, quando o homem ele está no natural, ele não aceita. Porque para ele, aquilo que vem de Deus, que sai da boca de Deus, é loucura. Então ele não quer obedecer, ele não quer seguir aquilo que Deus está falando. Mas diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. E ele mesmo não é discernido por ninguém, não é julgado por ninguém. Aleluia. Porque o homem espiritual, ele vai ter a mente de Cristo. E ele vai ter de Deus a capacitação para discernir o que está acontecendo em sua vida, porque o Espírito Santo que nele habita vai dar a ele entendimento para discernir as coisas. Aleluia. Por isso Jesus, nesse momento, ele pôde discernir o que estava acontecendo, que Jesus estava ali sendo tentado pelo diabo. Aleluia. Então nós vemos aqui que o diabo ele se aproveita do momento que a pessoa está passando necessidade. Aleluia. Para poder tentar as pessoas. Então às vezes Deus também usa a necessidade para poder provar o homem. Assim como o diabo ele se aproveita da necessidade humana para poder tentar a pessoa e levar a pessoa a pecar contra Deus, fazer com que a pessoa duvide de Deus, se afaste de Deus, a pessoa caia. Aleluia. Assim também Deus ele usa as necessidades que o homem tem para poder fazer com que o homem seja aprovado, mas para que essa aprovação que vem de Deus faça com que a pessoa ela se aproxime de Deus, ela possa confiar em Deus. Então vamos lá agora para Êxodo, capítulo de número 16. Aleluia. Glórias a Deus. Então nós vemos aqui que Jesus nos ensinou que nem só de pão o homem vai viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então nós precisamos aprender a viver daquilo que sai da boca de Deus, a tomar as nossas decisões para as nossas vidas com base naquilo que sai da boca de Deus, aquilo que Deus tem revelado pelo seu Espírito a nós. Aleluia. Então nós devemos deixar com que Deus venha guiar a nossa vida na palavra, assim como ele guiava a vida de Jesus. Então diz aqui que o povo de Israel, após ter saído do Egito, porque eles ficaram como escravos durante 430 anos como escravos, e eles então foram libertos por Deus, porque Deus usou Moisés para libertá-los. Então, após terem atravessado o Mar Vermelho,
eles então começam ali uma nova trajetória, uma nova vida. Eles começam com Deus. Aleluia. Então eles entram agora no deserto. Eles estão agora no deserto. E aqui no versículo de número 1, partiram de Elim. Elim foi um lugar aonde, Deus levou o povo, aonde havia ali 12 fontes de águas, e havia ali também 70 palmeiras, que Deus ali saciou a sede do povo. E toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês. Então, com 1 mês e 15 dias, após eles terem saído da terra do Egito, diz aqui que toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. Então, no deserto, querido, eles foram levados para o deserto para serem provados. Porque Deus havia feito uma promessa de colocá-los numa terra que manava leite e mel. Mas antes de chegar até essa terra, eles precisavam ser provados. E Deus então levou para o deserto. Então no deserto eles começaram a passar algumas dificuldades. Começaram a ter necessidades. Falta de algumas coisas. Aleluia. E isso ele fez com que eles começassem a reclamar de Moisés e de Arão. E os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Então, quando eles estavam no deserto, começaram a se lembrar do Egito, da onde eles eram escravos, viviam oprimidos, gemendo. E olha o que eles disseram. Eles estavam sendo ali provados por Deus, querido. Porque Deus, ele usa o quê? Às vezes a necessidade da pessoa para poder prová-la. Aleluia. E olha o que eles disseram: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos à vontade. Ou seja, eles estavam preferindo morrer como escravo no Egito, mas com a barriga cheia, com o estômago cheio, do que nós ficarmos aqui nesse deserto com Deus, passando privações, passando necessidade. Olha a resposta que eles deram a Deus. Eles preferiam morrer como escravo, mas com a barriga cheia, do que estar nesse deserto com Deus, com a barriga vazia. Aleluia. E diz assim: pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Olha como eles viam aquilo que Deus estava fazendo. Eles viam de uma maneira errada, uma visão errada, negativa. Olha como eles viam a Deus, como alguém que queria matá-los. Mas foi esse povo que estava pensando dessa maneira errada, que quando estava escravo no Egito, clamou a Deus quando estava gemendo, e Deus ouviu o seu clamor e enviou o libertador. Agora que eles estavam livres, libertos, mas estavam passando algumas privações, estavam faltando algumas coisas, eles começam a se queixar, reclamar daquela situação de Moisés, de Arão, aleluia. E eles então estão dizendo que Deus queria matá-los, que Deus queria a morte deles, o fim deles. Olha como a pessoa às vezes, quando está sendo às vezes provada,
ela pode, querido, com a sua boca, começar a falar coisas que depois vai fazer com que a pessoa fique reprovada. Fazer com que a pessoa sofra as consequências daquilo que a pessoa está falando. Porque eles viam a Deus como alguém mau. Alguém que é mau. Alguém que quer me matar. Que quer me destruir. Deus, querido, se Deus quisesse matá-los, Deus não teria tirado eles do Egito. Deus teria deixado com que aquela vida com que eles estavam levando lá, aquela vida eles iriam que morrer. Morrer de tanto sofrer. Morrer na escravidão. Aleluia. Mas Deus os tirou de lá para mudar a vida daquele povo. Só que eles não estavam entendendo. Sabe por quê? Porque a mentalidade deles, a mente deles, ainda era uma mente escrava. Eles continuavam pensando ainda como escravo. Eles não estavam pensando ainda como alguém que já havia sido liberto. Aleluia. Então eles estavam sempre olhando para trás. Olhando para aquilo que viveu no passado, olhando para trás, quando Deus na verdade queria que eles olhassem para frente, naquilo que Deus já havia preparado para eles. Aleluia. Então eles começam a reclamar, se queixar, começam a confessar coisas, aleluia, negativa a respeito de Deus, a respeito de Moisés, de Arão, querido, aleluia. Eles veem aquilo que está acontecendo como aos olhos. Não conseguem entender que aquilo ali era Deus tratando com eles. Deus, querido, levando, fazendo com que eles aprendessem a confiar em Deus, a depender de Deus, porque agora era uma nova vida, a qual eles estavam agora vivendo. E eles já não, queridos, iriam viver mais de forma natural, porque antes no Egito eles pegavam a semente de trigo, semeavam, então esperavam o tempo da colheita, colhiam e dali eles faziam o seu pão para trazer o sustento na terra do Egito. Mas agora não, eles deveriam depender da provisão do Senhor, da provisão que vem do alto, porque eles estavam no deserto, e no deserto não tinha como eles estarem ali semeando o trigo, porque eles estavam sempre passando, eles estavam de passagem ali pelo deserto. Então continuamente, todos os dias, eles deveriam depender do cuidado, da provisão de Deus sobre as suas vidas. Então diz aqui: então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão. Então Deus falou: eu vou fazer pão chover do céu para vocês. Então antes eles semeavam o trigo, colhiam, preparavam o seu próprio pão. Agora não, Deus está falando: não, eu vou providenciar o pão, eu vou providenciar o sustento. Enquanto vocês estiverem no deserto, eu estou providenciando aquilo que vai suprir a necessidade de vocês. E o que Deus esperava deles é que eles confiassem, é que eles dependessem, aleluia, é que eles fossem gratos a Deus por aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Então Deus falou: eu vou fazer chover pão do céu, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Então a cada dia Deus iria enviar uma porção para que eles pudessem se alimentar daquela porção. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Então o que estava acontecendo com eles era uma provação de Deus, para Deus saber se eles iriam guardar a palavra de Deus ou não, aquilo que Deus estava falando ou não. Porque Jesus, ele disse: nem só de pão vai viver o homem. Mas eles queriam viver só de pão, queridos, a ponto de eles chegarem: eu prefiro morrer no Egito com a minha barriga cheia, eu prefiro ser escravo, mas estar com a minha barriga cheia,
do que estar com Deus nesse deserto e estar passando necessidade. Mas sendo que essa necessidade era algo temporário, era algo que Deus estava permitindo apenas para provar aos filhos de Israel, para prová-los. Não é que Deus quisesse matá-los de fome, ia deixá-los a vida toda no deserto sem o suprimento das suas necessidades. Então ele fala aqui: no sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolherem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito, e pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Aleluia! Então Deus está falando que hoje à tarde vocês saberão. Por que Deus disse isso? Porque Deus via no coração do povo que havia dúvida. Havia dúvida em relação àquilo que Deus havia feito na vida deles. Havia dúvida. Hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito. Eles não conseguiam confiar em Deus. Confiar no amor, na provisão, no cuidado de Deus para com as suas vidas. E essa dúvida fazia com que eles reclamassem, se queixassem do que estava acontecendo, pela falta daquilo que eles tinham. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer. Então Deus falou que iria dar pão a eles, ia fazer o pão descer do céu, e também iria dar carne a eles para comer. Iria fazer com que a necessidade deles fosse suprida. Pela manhã, pão à vontade, quer dizer, vou dar pão para que vocês comam à vontade, se saciem, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra Ele. Aleluia. Então a queixa é contra Deus. Quando nós murmuramos, reclamamos, é contra Deus que estamos reclamando, nos queixando, dizendo que Deus não está cuidando de nós como deveria, que Ele não está tendo o cuidado, né? Está provendo aquilo que verdadeiramente necessitamos. Então ele vai aqui: com que vocês se queixam contra Ele? Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: chegue-se à presença do Senhor, pois Ele ouviu as murmurações de vocês. Então Arão falava, e toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diga-lhes: ao crepúsculo da tarde, no fim da tarde, vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial, e quando o orvalho que havia caído se evaporou na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante à escama, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer.
2 litros por cabeça, segundo o número das pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda, ou seja, na sua casa. Assim os fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para amanhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bicho e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Recolhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia.